de Micaías. A vida desse personagem, ela é de uma relevância extraordinária. Porque esse homem, ele profetiza ao rei de Israel, chamado Acabe, e profetiza também a Josafá, rei de Judá. O ministério desse homem não é brinquedo. E o negócio é tão sério que quando ele entra na história, Deus faz questão de registrar o nome dele na Bíblia, na palavra de Deus. Por quê? Então nós vamos conhecer a história e como base eu quero ler 1 Reis 22, versículo 28 somente, e aí nós vamos discorrer no capítulo 22 de 1 Reis. Mas eu vou ler o versículo 28 que diz assim: Disse Micaías, se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Imagina. Vamos conhecer a palavra de Deus aqui então. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo de número 1 do capítulo 22 de 1 Reis, que ao passar 3 anos, havia ali 3 anos de paz, não é verdade? Havia ali 3 anos de estabilidade, mas Acabe, como era um rei frouxo, Acabe, como era dominado por Jezabel, né? Sabe o espírito de Jezabel, aquele que fica buzinando no ouvido, dando palpite? Jezabel tem estragado aí com muitos ministérios. E o Acabe achou que tinha que ir para a guerra. Mas não era essa a direção de Deus, como nós vamos ver aqui. Aí diz a Bíblia que no 3º ano, o Josafá foi lá visitar Acabe. A primeira situação aqui que não deveria acontecer. O Josafá se misturar com Acabe. Quando Acabe, rei de Israel, vê Josafá, ele coloca uma situação para Josafá que é a seguinte: Ramote Gileade é nosso e está lá no rei da Síria. Vamos lá pegar o que é nosso. No linguajar de hoje, o Acabe, ele deu pilha no Josafá. Aí eu pergunto, o que o Josafá tinha que ir lá falar com Acabe? Todo mundo sabia que Israel estava mal pela administração de Acabe. E Josafá, depois de ter sido livrado por um anjo que matou 185 mil soldados, aleluia, Josafá que recebeu a palavra de Deus, vós não tereis que pelejar. Josafá que ao louvar ao Senhor alcançou grande e extraordinária vitória, de braços cruzados, porque foi Deus que venceu por Josafá. O que Josafá tinha que fazer? O que Josafá tinha que ver com Acabe? Não tinha que se meter em coisa que ele não entendesse, não tinha que se meter em coisa que não era a dele, mas ele foi lá. Quando ele chegou lá, o Acabe se achou no direito de colocar ele em uma situação delicada. Josafá era um homem esperto. Embora não tenha vigiado por ir lá aonde estava Acabe, em Israel, ele era esperto. Acabe coloca aquela situação de ir e tomar Ramote Gileade, e Josafá diz assim, como está registrado no versículo 5. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Isso é bíblico. Quando as influências externas vêm e não se sabe o que fazer, vai para a Bíblia. Consulta a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o rei falou. Temos aqui 400 profetas em Israel. Olha a palavra do rei Acabe. O rei Acabe disse, temos aqui 400 profetas. Aleluia. Então vamos ver, vamos lá ver o que ele diz, né?
Aí diz a palavra do Senhor que os profetas responderam a Acabe e a Josafá: sobe, pois o Senhor a entregará Ramote de Gileade nas mãos do rei. 400. Aparentemente, quando 400 homens, vou melhorar a frase para você, aparentemente, quando a maioria fala, aparentemente a maioria tem razão. Mas não é isso que acontece no reino de Deus. Aleluia. Muitas vezes vamos discutir, muitas vezes vamos decidir, muitas vezes vamos tomar posição por meios de votos. E a maioria de votos é a que vence. Pois a Bíblia vem me dizer que 400 que falavam a mesma coisa estavam errados. Aleluia. 400 que influenciavam o rei estavam equivocados. Eu vou falar devagar, talvez eu vá ter que desenhar. 400 que estavam bem devagarinho, presta atenção aí. Equivocados. Aleluia. Não consultaram a palavra, foram no emocionalismo, estavam influenciando o rei de maneira errada. Aleluia. Josafá, como era um homem que havia tido há pouco tempo uma experiência com Deus, ele diz assim: não pode, tem alguma coisa errada aí. Se está todo mundo falando a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Aí Josafá pergunta: não tem alguém aí? Não tem um outro profeta aí? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu odeio ele. Pronto. Por que será que o rei odiava Micaías? Porque Micaías falava a verdade. Inventa de falar a verdade, vê se você não vai arrumar alguém que odeie você. Invente. Mesmo assim, Micaías continuou falando a verdade, em contraposição contra todos os outros 400 e quem quer que aqueles 400 estivessem influenciando. Micaías era homem de Deus. Como nós falamos aqui no sul, não se apichou. Aleluia. E o rei declara que odiava Micaías porque Micaías falava a verdade. E a Bíblia diz lá, e o nome dele é Micaías, filho de Imlá. Aí o Josafá deu uma repreensão em Acabe. Não fala assim. Se Deus fala através desse homem, esse homem é de Deus. Cuidado com os homens de Deus. Você pode estar cavando a sua cova. Cuidado. Vá orar. Em qualquer situação, não tome posição, não decida, não julgue, não se precipite. Vá orar. Porque Deus vai confirmar a palavra sim ou não. Portanto, cuidado. Os Micaías estão aí, tomando bofetada, sendo excluídos, sendo descartados, mas eles continuam com a verdade. Eles continuam com a verdade à luz da Bíblia. E a maioria está equivocada. É o que diz a Bíblia. Ah, vai me dizer o que aconteceu com Jesus? Me diga o que aconteceu com João Batista? Me fale o que aconteceu com a igreja quando ela vinha contra todo aquele sistema corrompido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, eles estavam assentados no meio da praça com trajes reais. E ali aqueles profetas estavam profetizando ali para todo mundo. Aí diz a palavra do Senhor, e todos eles profetizavam do mesmo modo. Aí apareceu um lá, mais pilha de todos eles, botou um chapéu com chifre na cabeça e disse para Acabe: com esse chapéu com chifre que tu vai vencer lá os inimigos. Meu Deus do céu. Aí mandaram chamar então Micaías, não é verdade? E aí lá no versículo de número 13 diz assim: o mensageiro que fora chamar Micaías disse-lhe as palavras dos profetas a uma
dizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom. Você está entendendo isso aqui, irmão? Você está entendendo isso aqui? Que se você não fala aquilo que eles querem ouvir, você não serve. Se você não fala aquilo que... Se você fala aquilo que não agrada, você não serve. Mas eu prefiro estar do lado de Deus. Categoricamente. Ainda que eu perca a cabeça, ainda que me mandem prender, o propósito meu é entregar minha vida a Deus. Aleluia. E aí vem a influência, né? Olha, cuidado. Uma palavra que eu, às vezes eu tenho nojo, é de uma palavra chamada ética. Por causa da ética, o inferno está enchendo. Aleluia. E aí no versículo 14, Micaías, porém, disse, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu vou falar. Eu quero ver gente de coragem para fazer isso aqui. Eu quero ver gente que tenha coragem de falar a verdade. Quero que sente na minha frente e fale a verdade. Eu quero ver. Eu quero conhecer. Tem, claro que tem. Poucos corajosos, são bem poucos. Não estão na turma dos 400, que não pode falar isso, que não pode falar aquilo. Não pode desagradar. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor que Micaías vem lá, aparece lá na presença do rei e fala, né? Aquilo que eles queriam ouvir. Mas nós sabemos que ali estava Josafá, não é verdade? Então Josafá, ele fala com Acabe e Acabe fala a Micaías, fala em nome de Deus. Eu te conjuro a falar em nome de Deus a verdade. Aí não tem choro, aí não há o que fazer, aí não há mais o que falar, tem que se falar a verdade. E o que acontece aqui? A maioria estava profetizando vitória, a maioria estava no ambiente de vitória, e o que estava esperando eles ali na frente era a morte. Aleluia. E parece que eu vejo hoje os Micaías calados. Aleluia. E a maioria está prevalecendo. Eu não sei se por conveniência, medo, mas a situação não é essa que está aí. Não me digam que não é. Aleluia. Porque estão profetizando vitória, estão falando de vitória, e a Bíblia vem me falar, quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perder a vida. Aleluia. E quem quiser salvar, aleluia, vai perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Micaías diz assim, vi todo o Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Aleluia. O que acontece ali? Micaías falou em nome de Deus. Ele falou exortado para falar em nome de Deus. Ele fala em nome de Deus. E qual é o troféu de Micaías? Uma bofetada. Falar em nome de Deus hoje é tomar bofetada. Falar em nome de Deus hoje é ser rejeitado. Falar em nome de Deus hoje é considerado contra. Aleluia. Mas não se esqueçam, a palavra está me dizendo aqui que esses do Acabe, profetas, como o próprio rei, estavam indo na direção da morte. E Micaías advertiu. Mesmo que Micaías fosse odiado, mesmo que Micaías não fosse aceito, Micaías falou o que Deus mandou. Mesmo assim, esbofetearam, não ouviram, foram à guerra e tomaram prejuízo. Aleluia. Muitas vezes queremos ver Jesus como a história daquele homem que diz, Senhor, eu quero que tu vá à minha casa. E o Senhor disse assim, eu vou ir na tua casa amanhã. E o homem foi para casa e foi orar e passou a maior parte do dia orando.
E pela parte da manhã, bateu um mendigo na porta dele. Ele foi lá, olhou, o mendigo disse, olha, volta amanhã, não posso te dar nada hoje, porque eu estou em oração, esperando Jesus vir na minha casa. O mendigo foi embora. Mendigo, maltrapilho, sem dinheiro, não estava internado, não estava de terno, não desceu num carro luxuoso, mendigo. Aí lá pela tarde outra pessoa também, mendiga, bateu na porta, ele em oração, santão era ele. Aí abriu a porta, era mendigo também, e disse, olha, não posso te receber porque eu estou esperando a visita de Jesus. Aí no final da tarde, o terceiro, ele não abriu a porta, espiou lá, viu que era outro e seguiu orando. Aí entristecido, no final da tarde, antes de ir para o culto, disse, Senhor, tu não vem na minha casa. Aí foi para o culto. Aí lá no culto, quando estava decorrendo lá a liturgia da oração, levanta o profeta lá e diz assim, ei, fulano, você aí. E ele, opa, amém. Ah, Jesus vai falar comigo. Diz, rapaz, eu tive na tua casa hoje 3 vezes, como eu disse que eu ia estar lá e você não me deu atenção. Quero dizer a você que os Micaías, eles geralmente não têm dinheiro. Os dízimos não são altos dos Micaías. Os Micaías, eles não são de famílias importantes. Eles não são de relevância na sociedade. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus está na boca dos Micaías. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus ali naquela situação, olhando, né? E agora o que vai acontecer? Aí se levanta lá um espírito de mentira, e nós sabemos que o espírito de mentira é diabólico, né? O diabo tem a paternidade da mentira. Eu vou entrar no meio deles lá e eu serei um espírito de mentira no meio deles. E vou persuadir Acabe a ir para a guerra. Quem te disse que vai se levantar o espírito de mentira? E pá, bufetada em Micaías. E aí? Aí Micaías diz assim, se voltares, mandaram prender Micaías, bota lá, sustenta pão e água, glória a Deus, Bíblia e Espírito Santo. Aí Micaías fala, se tu voltares em paz, o Senhor não falou comigo. O Senhor não falou por mim. Se tu voltar em paz, Acabe, Deus não falou por mim. Tem que ter coragem para dizer isso aí. Tem que ter comunhão com Deus para pregar essa palavra. Aleluia. Senão Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, vai te dar carro, vai te dar casa, tudo vai ficar bom e pá, e nada acontece. Mas para pregar essa palavra, dizer, se voltares em paz, o Senhor não falou por mim, isso aqui tem que ser macho, tem que conhecer Deus, tem que ter comunhão com Deus. A mim ninguém me convence do contrário. Isso aqui é Bíblia, isso é palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Como Micaías não tinha relevância, como Micaías era a minoria, como Micaías não tinha influência, como Micaías não se vestia como os outros, como o carro do Micaías não era igual ao dos outros. Aleluia! Como Micaías não se parecia com nenhum daqueles 400 que estavam lá. 400 bajuladores mentirosos. É o que a Bíblia fala. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Não acreditar em Micaías. Aí diz a epígrafe, a partir do versículo 29, a morte de Acabe. A epígrafe fala a morte de Acabe. Aí aconteceu que foram para a guerra, o Acabe deu uma de malandro lá e disse a Josafá, você se disfarça, eu vou me disfarçar e você vai de rei, Josafá. Aí o Acabe se disfarçou. Mas para Deus não adianta disfarce. Aleluia. Aleluia. Ou você não se lembra que a oferta da viúva foi a que valeu mais? Esqueceu?
Aleluia. Onde Jesus estava? No gasofilácio? Jesus estava preocupado com dinheiro? Não. Jesus estava preocupado com coisas intrínsecas e espirituais, com valores e caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi direto para a morte, porque não quis ouvir o profetinha. Não quis ouvir, não quis. Não tem ninguém por Micaías? Não tem. Não tem, tinha Deus. E a história é tão real, que quem matou Acabe ficou no anonimato, só se fala da flecha. Aleluia. E diz a Bíblia que alguém entesou a flecha lá de maneira aleatória, e a flecha atravessou o coração de Acabe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra extraordinária. Aonde estamos colocando a nossa confiança? Nos 400, na palavra de Deus, nas profetadas, nas intuições, nas bajulações. Aonde estamos colocando a nossa confiança? Na inspiração de outros. Aonde estamos colocando a nossa confiança? Em Deus? Receba essa palavra, em o nome de Jesus.